Nós temos um contato ao vivo. O Godoy, como você nos alertou a semana passada, o Campeonato Brasileiro começou com algumas alterações importantes, não exatamente troca de regra, mas algumas orientações novas da Board, que a CBF conseguiu antecipar. O Ednilson Corona, que é um dos responsáveis pela arbitragem, ele está em contato com a gente, vai manter esse contato. Eu queria que você batesse um papo com ele para que a gente tivesse uma orientação. Claro que o básico, né, que são detalhezinhos não tão importantes, mas algumas coisas básicas que precisam ser colocadas para o torcedor, para que ele não se surpreenda se algumas coisas que não aconteciam acontecessem agora. Corona, um abraço, obrigado por nos atender. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Bacana. Prazer estar falando com vocês. Muito obrigado. Corona, fale com o Godoy, que eu acho que aí são os especialistas que vão conversar sobre a matéria. O Corona está ao vivo. Você está em que cidade, Corona? Estou aqui em Iguape, no litoral de São Paulo. Bacana. Godoy, os homens da arbitragem, por favor, conversem e nos esclareçam. A gente fica tão perto em São Paulo e não se encontra, não se vê. Agora conseguiram conversar com o Corona. Faz tempo, só tive contato com ele quando ele assumiu a comissão de arbitragem. Obrigado pela atenção, Ednilson. Um beijão aí para a esposa, para o teu menino, para a família toda. E o interessante, Corona, é saber, o campeonato já começou, é saber se já teve alguma confusão. Esse é o primeiro detalhe, se já teve alguma confusão. E que você pudesse colocar rapidamente só aqueles pontos mais importantes do jogo em si, para que todo mundo tome conhecimento, até para o Fernando Diniz aqui também, para passar para os jogadores deles as mudanças ou orientações mais importantes da partida de futebol. Legal, Godoy. Obrigado pelas palavras, também saudade de você, um grande amigo. O que eu entendo com relação a essas alterações na regra, o que é bacana, o que eu vejo que é bacana. Bacana porque ela fala agora, a regra do jogo, o texto fala em privilegiar o espírito do jogo, o espírito da regra. Isso é muito importante, porque aí a gente vai começar agora. É claro que tudo vai depender de um amadurecimento, tanto da arbitragem como dos jogadores, da imprensa, do próprio torcedor, para que a gente possa mesmo utilizar o espírito do jogo, o espírito da regra do jogo. Isso é porque o jogo do futebol estava ficando chato, as pessoas não estavam mais tendo o atrativo do futebol, a gente deixava esse espetáculo chato porque queria se cumprir a regra ao pé da letra. Hoje não, essas alterações vieram mostrar que a gente pode flexibilizar um pouco com relação a isso. A gente não vai abandonar a regra do jogo, mas a gente vai poder, aos poucos, ir implantando o espírito da regra do jogo. Ser um pouco mais compreensivo com as coisas, não burlando a regra, deixar bem claro isso, mas procurar ser mais compreensível com a regra do jogo para que o espetáculo fique mais bonito. Uma das alterações importantes é com relação à tripla punição. Era aquilo que todo mundo achava que era um exagero quando havia um pênalti da oportunidade clara e manifesta de gol, em que o goleiro ou o último defensor ou aquele defensor que estava ali naquele momento disputava a bola com o atacante, cometia a infração e aí ele era punido com a expulsão, o pênalti e a suspensão automática da próxima partida. Então a International Board reviu isso daí, desde que agora esse último defensor ou esse defensor que está na jogada ou o goleiro tiver na disputa da bola, ele não vai mais ser expulso com cartão vermelho, ele vai ser advertido por essa situação desde que ocorra dentro da área penal. Então isso que eu acho bacana, isso ilustra o que eu disse para você com relação ao espírito da regra do jogo. Então essa é uma alteração que eu acho importante, que eu acho bacana. E aí tem as alterações do tiro penal, que também mostram também tudo isso daí para valorização do espetáculo, para valorização do futebol. O Corona, essa interpretação, a falta do impedimento, impedindo uma situação clara de gol, ficou bem claro, pessoal, ou ainda vai estar dependendo muito da tal de interpretação, porque uma coisa é na disputa da bola, mas os fatores que ainda continuam valendo, usando a mão e agarrando, usando a mão na bola e agarrando o adversário. Aí vai ser punido com expulsão. Isso, corretamente.
A diferença é quando esse jogador, esse defensor tenta jogar bola, então ele disputa a bola, ele vai para uma disputa, mostra que ele quer jogar. E aí, nesse caso, em ele cometendo a infração, ele vai ser merecedor só do cartão amarelo, desde que isso ocorra dentro da área penal. Nas outras circunstâncias, ele mostra que ele não quer jogar. Se ele empurrar, se ele agarrar, se ele segurar, mostra que ele não quer jogar. Ou se ele atingir o adversário fora da disputa da bola, não querendo disputar a bola, aí ele continua recebendo o cartão vermelho. Claro que também nessa outra na situação da disputa cabe a interpretação, mas eu acho que já é uma evolução nesse sentido de valorizar o futebol realmente, né? Ô Corona, o time pode perder o pênalti no caso de uma paradinha onde ele queira ludibriar excessivamente o goleiro? Sim, sim. Agora, se o atacante, o jogador encarregado de cobrar, ele executa a paradinha, ele faz a paradinha, não se conseguir no gol e vai ser um tiro livre indireto contra a sua equipe. Como é que vai ser avaliado isso? Se ele exagerar na paradinha, ele perde o pênalti e toma cartão amarelo? O pênalti não vai ser batido? Isso. Já ficou, para nós, eu acho que isso já ficou bem difundido quando se caracteriza essa paradinha. Quando ele chega na bola e ele não tem mais movimento de corrida, ele está próximo da bola, aí ele faz aquele movimento de ameaçar, bater, não bate, e aí depois ele faz a cobrança. Isso é o que se configura a paradinha. Quando ele já chegou na bola e é o último momento ali, aí ele executa o movimento de cobrar, não cobra, e isso configura a paradinha. O que ainda é permitido é ele fazer aquela interrupção durante a corrida, ainda quando está distante da bola. Isso ainda pode. Isso ainda é uma finta na corrida para a cobrança. O que não pode é quando ele chega na bola e faz o movimento de paradinha. Aí sim, perde a cobrança, tira o livre indireto contra ele. Ô Corona, hoje é o Chico Lang falando, é um prazer falar com você. Era o seu admirador e você está fazendo um bom trabalho. Você hoje, então, porque você está dizendo, você dá uma puxada na orelha do árbitro que apitou Botafogo e São Paulo. Porque o jogador do Botafogo hoje teve a camisa rasgada e o jogador de São Paulo não foi expulso. O rapaz teve que sair, porque não estava com o uniforme ainda incompleto, né, porque a camisa estava rasgada. Demoraram demais para buscar a nova camisa e o Botafogo acabou sendo um pouco prejudicado. Então você vai, por favor, dê uma puxada de orelha, né? Aí é com o Sérgio Correia. Não, só estou dizendo para você, já dá um toque, porque foi um negócio que eu pensei que o cara ia ser expulso. E agora com o que você está dizendo, que puxão de camisa é grave dentro da área, então é fora também, né? Ou não? Oi, Chico, é um prazer falar com você também. Chico, o que eu entendo assim como eu disse, a gente vai agora, essas novas alterações vão privilegiar o espírito do jogo. Vejo que numa situação como essa, quando o jogador tem a camisa rasgada, ou ele precisa sair do campo de jogo para mudar o equipamento, para trocar o equipamento, esse é um exemplo que eu estou te dando. Eu acho que nós da arbitragem, os jogadores, a própria imprensa, todo mundo que vive no mundo do futebol, tem que entender que nós não podemos tirar esse jogador. Isso é um exemplo que eu estou te dando, não é só com relação a esse lance que aconteceu. Esse jogador vai ficar fora do campo, ele teve a camisa rasgada por um adversário, ele vai ter que ficar lá fora de campo de jogo esperando chegar uma outra camisa para ele trocar de camisa. Enquanto isso, a sua equipe fica reduzida a -1. É isso que eu digo com relação a gente deixar o futebol mais bonito. Se a gente cumpre a regra, como eu anteriormente dizia, esse jogador tinha que ficar lá fora, esperar alguém lá no vestiário buscar uma outra camisa, retornar com essa camisa e ele trocar. Enquanto isso, a equipe dele estava com um jogador a menos. O que a gente tem que começar a mudar é isso daí. É valorizar o jogo, valorizar o espírito do jogo. E o árbitro, nesse caso aí, deveria permitir que esse jogador continuasse com a camisa durante um tempo, até que chegasse a camisa, ele saísse e rapidamente colocasse o seu equipamento em ordem. A evolução nas alterações da regra começam por aí, começam com a gente pensar no futebol um espetáculo bacana para todo mundo. Corona, para te liberar e agradecendo muito a sua gentileza com mesa redonda, xingar o árbitro dentro da área agora é pênalti? O xingar não, né? Se ele agredir o árbitro, alguma coisa nesse sentido, tira o livre direto, né? Ou qualquer outro membro da equipe, sim, agora é punido com tiro livre direto.
Então, dentro da área, é pênalti. Se for defensor. Pênalti. Mas eu acho que a gente já evoluiu bastante nesse sentido. Hoje a gente consegue conviver muito melhor com os jogadores, com a imprensa, com imprensa, a gente busca esse melhor entendimento, tudo para que a gente tenha um espetáculo mais bonito e possa assim valorizar aquilo que tem de bom no futebol. A união das pessoas, o compromisso de todo mundo fazer um grande evento. Obrigado pela sua gentileza de nos atender aí na sua cidade. Foi muito legal, foram muito legais os seus esclarecimentos e a gente volta a se falar. Obrigado, Corona. Obrigado, felicidades para vocês. Um beijão, Godoy, tudo de bom. Corona, tem que lutar para deixar os árbitros falarem, hein? Eu sei que não depende de você, depende daquela múmia que está lá na CBF, mas você tem que lutar por São Paulo para deixar os árbitros falarem. E outra coisa, tem que dar prêmio em dinheiro para os árbitros aí que foram escolhidos os melhores do Paulista. Fala pro Reinaldo abrir a mão. Diminui um pouco os honorários dos diretores lá e deem prêmio para os árbitros em dinheiro. Lutem por isso para eles. Pode deixar, Godoy. A gente vai fazer sim e os árbitros têm liberdade, têm autonomia para atender vocês a qualquer momento. Legal. Pode contar com a gente lá. Um abraço, Zé Henrique, parabéns pelo trabalho. Bacana, legal. Bacana, Ednilson Corona falando. Qual que é a cidade mesmo que ele está? Iguape, né? Iguape. Bem legal. Paraíba.